Bom dia, turma. Hoje iniciaremos nossa disciplina de Fundamentos Econômicos da Educação. Sou o professor João Paulo e, durante essa disciplina, iremos discutir a relação entre educação e economia. Ou seja, até onde a economia influencia a educação. Qual a relação que há entre economia e produção, entre economia, produção e educação. E a partir disso, pessoal, eu queria levantar alguns questionamentos sobre mercados, governos e até sobre a própria definição do que seria economia. Acredito que todo mundo já ouviu falar no que é mercado e no que é governo. E a partir disso eu queria levantar algumas questões. Hoje temos muito ou pouco Estado. Por que é que o Estado deve intervir na economia? Por que é que o Estado deveria financiar o ensino superior? Ou o ensino médio? Ou o ensino fundamental? Então, por que deve existir o Estado? Por que deve existir o governo? Já pensou cada um ter que construir a sua própria estrada? Cada um ter que ter a sua própria segurança privada? Cada um ter sua própria estratégia de defesa em caso de guerra? Ter a sua própria política de combater a poluição? Pessoal, observe essa figura, ó. Seria um caos. E é por isso que existem os bens públicos. Ou seja, pessoal, através dos bens públicos, que eles são usufruídos, né, por uma comunidade, por uma população, de modo indivisível. Ou seja, independentemente de um qualquer indivíduo querer ou não consumir o bem público, ele tem o direito de usufruir esse bem. O barulho do teu vizinho te incomoda às vezes? Você tá lá produzindo aquela videoaula, aí teu vizinho lá liga o som, ou passa um carro de som na rua. Será que incomoda a tua produção? Será que o fundo do tabaco da mesa ao lado incomoda-me, te incomoda? Será que com a população com mais educação vai me satisfazer? Então, pessoal, tudo isso a gente está se referindo a quê? Às externalidades. São as externalidades. Que essas externalidades, né, por estes exemplos, a gente pode observar que elas podem ser positivas ou negativas. Por quê? Pode afetar positivamente, por exemplo, contribuindo para que uma população tenha mais educação, ou pode influir de forma negativa quando o seu vizinho faz um barulho e te incomoda naquela produção da aula. Só existe um fornecedor de gás numa região, logo ele pode cobrar preços muito elevados. Ou seja, pessoal, será que isso é justo? Não existe concorrência, só existe um fornecedor de gás. Então, ele pode cobrar um preço muito elevado? Deixa eu observar que isso vai ocorrer por quê, pessoal? Por causa da promoção da concorrência e aumentando a eficiência, pessoal. Ou seja, à medida que não há a promoção da concorrência, não vai ter também aumento da eficiência. Por isso que eu coloquei aqui promoção da concorrência e aumento, não aumentando, e aumento da eficiência. Vamos analisar aqui essa próxima situação. Existem famílias cujos fatores de produção, ou seja, pessoal, quando eu falo em fatores de produção, eu estou me referindo a trabalho, terra e capital. Existem famílias cujos fatores de produção, ou seja, terra, capital e trabalho, não são valorizados no mercado. Logo, tem rendimentos muito baixos. Os desempregados promovem o quê, pessoal? Uma
equidade. Ou seja, pessoal, observe que eu tenho olhem para essa imagem, certo, pessoal? Eu tenho aqui de um lado igualdade e do outro equidade. Ou seja, pessoal, igualdade não significa justiça. O tratamento equitativo de indivíduos que se encontram em diferentes circunstâncias é que vai promover a igualdade. Ou seja, pessoal, equidade horizontal, a gente tem um tratamento igual aos iguais, que é o que a gente observa aqui, pessoal, ó, na nossa primeira imagem. Equidade vertical, tratamento desigual aos desiguais, ou seja, a pessoas mais necessitadas. Por isso que o tratamento desigual aos desiguais. Então, pessoal, aqui nós temos a origem da palavra economia, oiko, casa, nomos, normas, ou seja, aquele que administra o lar. Era uma definição que a Grécia tinha como a definição de imposição de regras na casa, ou seja, os gregos diziam que quem não é capaz de administrar um lar, também não vai ser capaz de administrar uma nação. Então, pessoal, a economia como ciência social, de acordo com a definição do autor Rossetti, ela estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Ou seja, pessoal, a economia vai ser a ciência que vai estudar a escassez. E o objetivo da ciência econômica é resolver ou minimizar os problemas econômicos. Quais serão esses problemas econômicos? Nós temos as necessidades humanas, que são ilimitadas e infinitas, porque se eu fosse perguntar a cada um de vocês, Maria, qual é o seu desejo? José, qual é o seu desejo? Eles seriam ilimitados. Vocês me dariam inúmeros exemplos de desejos, versus recursos produtivos. Que esses recursos produtivos, que são os fatores de produção, aqueles que eu já falei, terra, mão de obra e capital, eles são limitados e finitos. Ou seja, os recursos eles são escassos. Por isso que o problema é a escassez, porque a natureza ela é limitada de recurso. A natureza ela não é ilimitada. Ela não tem como fornecer tudo o que compreende a necessidade humana. Ou seja, existe uma restrição física de recursos. E a partir daí que os fatores de produção, como terra, trabalho e capital, a gente vai tratar eles como escassos. E vamos estudar como resolver esse problema econômico. A partir de quê? Do que e quanto? Produzir, ou seja, pessoal, a sociedade deve produzir mais bens de consumo ou mais bens de capital? Quanto que a sociedade deve produzir desses bens de consumo ou de bens de capital? Como produzir? Ou seja, pessoal, aqui vem a questão da eficiência produtiva. Eu vou utilizar mais capital ou mais mão de obra intensiva? E para quem produzir? Para quem eu vou produzir? Como vai ser a distribuição de renda gerada por uma determinada atividade econômica? Ou seja, que tipo de salários iremos pagar por essas mãos de obras? Que tipo de rendimentos iremos pagar pela mão de obra? Quais serão os setores que vão ser beneficiados? E a partir daí nós temos problemas econômicos fundamentais. Aqui nós temos uma relação entre necessidades humanas ilimitadas versus recursos produtivos, que são escassos. Necessidades ilimitadas, recursos escassos. E a partir dessa escassez desses recursos produtivos versus necessidades humanas ilimitadas, a gente vai ter que fazer uma escolha. Qual será a escolha? O que produzir, quanto produzir,
como produzir e para quem produzir. Certo, pessoal? Essas são as 3 perguntas que podem resolver os problemas econômicos fundamentais. E com base neles, a gente vai começar a compreender o que é economia. Como é que a economia vai influenciar na nossa realidade? Porque nós não estamos distantes da economia. Porque a economia, ela influencia a nossa família, ela influencia uma relação conjugal, nós temos a inflação, a deflação, o desemprego, a recessão. Então, a partir do estudo econômico, a partir do estudo da economia, a gente vai entender melhor como é que essas relações elas se dão. Como é que elas podem decidir o que e quanto, como e para quem. E eu vou demonstrar alguns dados que é importante vocês compreenderem um pouco desses dados, para a gente entender um pouco dessa relação entre economia e educação. Observem aqui, pessoal, ó, cerca de 23% da produção entre 1930 e 1960 não poderia ser explicada senão a partir do aumento de produtividade do fator trabalho, a qual era função do número de anos de escolaridade dos trabalhadores, constituindo as quantidades de educação o fator condicionante do desempenho da economia. Usando como estimado a metodologia de Schultz, que a gente vai ver mais à frente o que é essa metodologia, identificou uma taxa de crescimento econômico explicada pela educação de 25% para os Estados Unidos, 15% para o Canadá, 14% na Bélgica e 14,9% na Coreia do Sul. Então, pessoal, observem, cerca de 23% da produção entre 1930 e 1960 não poderia ser explicada senão a partir do aumento da produtividade do fator trabalho. Essa produtividade do fator trabalho, ela só aumentou devido ao quê? O número de anos de escolaridade dos trabalhadores. Observou-se o quê? Que quanto mais tinha pessoas estudando, pessoas na escola, mais aumentava a produção. Certo, pessoal? E esse investimento desses países na educação culminou nisso aqui, ó, uma taxa de crescimento econômico de 25% para os Estados Unidos, 15% para o Canadá, 14% na Bélgica e 14,9% na Coreia do Sul. Então, pessoal, esse investimento em educação seria recompensado pelo aumento de produtividade dos trabalhadores e da competitividade das economias. Ou seja, pessoal, uma mão de obra qualificada, ela daria um retorno bem maior. É tanto que hoje, esses países do qual a gente se referiu agora, como Estados Unidos e Canadá, são considerados grandes potências econômicas. Do ponto de vista dos indivíduos, o esforço individual em educação seria assim: recompensado pelo lugar que viriam ocupar no campo produtivo e pelo reconhecimento social associado a esse lugar. Ou seja, pessoal, devido a esse indivíduo estar se qualificando, ele assumiria também uma posição diferenciada no mercado de trabalho, no campo produtivo. Certo, pessoal? Ou seja, quem sabe uma comissão, uma carga horária menor, salário extra, certo, pessoal? Então, o que eu só quero mostrar aqui nessa relação para vocês é que países desenvolvidos investiram em educação e tiveram retorno. Outro exemplo, pessoal. Aqui nós temos um intervalo entre 1950